Voltamos, Brasil. Rapidinho, né? Foi rápido, só um minutinho. Eu falo que é um minutinho, porque é um minutinho só. Gente, tá liberado o WhatsApp para vocês agora, tá? Pode mandar perguntas, 964450532. Luciane Cabral, sexóloga, educadora física, como recuperar? Como ter tempo para cuidar dos filhos, do trabalho externo, maravilhosa? Bem-vinda. Boa tarde, prazer enorme estar aqui e falar de uma questão que aflige tanto a gente. Todas nós mulheres, Após né? maternidade, como a gente organizar nosso tempo e recuperar essa questão do autocuidado, de ter um momento nosso de mulher depois da maternidade. É, porque tem um momento que a gente esquece, né, que é mulher e vira só mãe. Mãe. A gente deixa de lado a feminilidade, a gente... É tanto desgaste, principalmente no início. Exatamente. Depois... É cansativo, Sim. É exaustivo, a gente sabe disso, mas dá pra gente fazer diferente depois de um período. Primeiro, compreendendo as fases. É claro que no começo, puerpério, a gente já sabe que essa descarga hormonal aí realmente nos deixa... E a privação do sono, né, nos deixa muito cansado. Muito exausta, né? Muito exaustivo. Os 3 primeiros meses, nossa senhora. A gente não dorme. E a gente imagina o que é uma privação do sono vários meses seguidos, várias noites seguidas. Então, o primeiro passo é a gente organizar o sono. É a gente ter uma rede aí de apoio, que seja a nossa parceria, seja o nosso marido, ou que a gente contate uma mãe, uma amiga, uma cuidadora, alguém que nos auxilie, em algum momento recuperar um pouquinho essa dose do sono. Então a gente começa já equilibrando isso. Passados 3, 4 meses, que a gente já sabe que vai ser mais tumultuados, a gente tem que dar uma organizada na nossa agenda. Então eu costumo falar, como é que a gente vai voltar a pensar na gente como mulher? Primeiro passo, planejamento. Então não tem jeito, geralmente a gente já trabalha fora, e esse fator do tempo ele é muito grande. Qual é o tempo que eu tenho? Então, a gente vai ter que organizar, fazer uma pequena planilha e ver como vai ficar ali os horários. O horário de mamada, o horário que eu saio para trabalhar, o horário que eu estou em casa, o horário que eu tenho que preparar um jantar, o horário que eu tenho que me cuidar. Qual o horário dessas 168 horas aí semanais que eu posso olhar para mim? Se a gente começar a colocar numa pequena planilha psicológica mesmo, ali num papelzinho, num rascunho, não é nada de Excel, gente, é uma coisa simples. Mas organizar essas 24 horas... A gente eleger 2 horas dessa semana de 168 horas, a gente consegue já melhorar muita coisa. 2 horinhas. A gente começa com 2 horinhas. Essas 2 horinhas a gente consegue distribuir entre começar a se mexer, começar a colocar esse corpo em movimento, que vai fazer bem para liberar a serotonina, ocitocina, endorfina, esses hormônios que vão nos trazer de novo essa sensação gostosa de bem-estar. E também uma meia hora, por exemplo, de um sono intencional, de um banho intencional, onde você consegue ficar 20 minutos você conectada com você mesmo, com uma música que você gosta, com um cheiro que você gosta. A gente vai estar naquele piloto automático e esquece de prever como vai ser. Então, a gente não antecipa como vai ser lá na frente daqui 5 meses. Mas eu convido agora as mulheres a falarem como é que eu posso para organizar a minha semana, a minha rotina. O que eu posso fazer no final de semana que eu tenho aqui a ajuda do meu parceiro para deixar as coisas mais organizadas e sobrar 2 horas para eu começar a pensar no que eu gosto, nessa questão do auto-merecimento. É difícil a gente parar, ter esse tempo de pensar na gente, né? Nesse momento, né? É muito difícil, é complicado. A gente se cobra demais. Né? Cobrança com sentimento de culpa, né? Culpa, né? Então, a primeira coisa que eu convido é assim, a gente fala muito de autoestima. E assim, como que era a sua rotina antes do maternar? Eu gosto de fazer as mulheres refletirem que, às vezes, a mulher até tinha uma vida no piloto automático, aí vem a maternidade e, de repente, ela quer tudo. Ela quer recuperar o corpo dela em pouco tempo, ela quer emagrecer, ela quer fazer 1000 coisas. E, às vezes, antes do maternar, ela nem tinha essa necessidade. Então, primeiro a gente tem que experienciar, ver como é que eu era antes dessa maternidade, como eu tô agora. Será que há tanta necessidade de colocar sem a carroça da frente dos bois? Então tem que ir devagar, mas é necessário a gente não deixar de lado a mulher que existia antes do maternar. Porque senão essa cobrança, depois a gente vai lá e protela para os filhos ou protela para terceiros e isso não vai ser bacana, não vai ser legal. Então é necessário a gente Hoje, dividir. quando as mulheres estão... Quando elas te procuram assim, no geral, a gente está falando de mãe porque a gente está na Semana das Mães, mas vamos falar das mulheres no geral. O que é que elas estão buscando hoje, que elas te pedem muito? Olha, a grande maioria tem dificuldade de ter um desejo espontâneo, de sentir desejo espontâneo para ter relações com seus maridos. A grande maioria se sente muito cansada e gostaria de ter mais desejo, mais vontade, mas não tem. Se sentem obrigadas. Quando vai perdendo a libido? Então, vamos lá. Vai perdendo o prazer, vai perdendo a vontade. O que pode ser feito? Perfeito. Primeiro, assim, a gente descarta qualquer condição congênita, física. Então, obviamente que enquanto a gente está amamentando esses hormônios da prolactina, eles são contrários ao desejo, né? Os hormônios que nos vão trazer algum tipo de excitação. Então, isso não vai acontecer. É necessário que esse retorno para a sexualidade, ele seja consciente. Então, a parceria tem que discutir. Se você está optando por ter uma amamentação exclusiva até 1, 2 anos, vai ser mais difícil ainda esse desejo. É muito tempo, né? 2 anos. Muito tempo, mas tem umas mulheres hoje em dia que optam, né, por
essa amamentação exclusiva. O que é legal saber que tem algumas reações fisiológicas. O corpo não vai ter, no começo, uma lubrificação natural. Então, tudo bem você fazer uso de um lubrificante. Algumas questões que deve se conversar com a parceria. Agora, o que a gente tem que deixar muito claro aqui, que não é só questão hormonal, Nani. É muito mais pensamento, 95% é pensamento. Que a atitude que eu tenho de pensar em voltar a ter uma relação sexual satisfatória. Cabeça que não pensa não desperta o desejo. Não adianta a gente hormonalmente melhorar, ir num nutrólogo, ir na nossa ginecologista, fazer alguma modulação hormonal, se a gente não tiver essa inclinação de voltar a pensar sobre isso. Então eu convido a dentro dessa... Vai todo mundo ficando meio na preguiça. Meio na preguiça. É claro que assim, a gente começa a não sentir falta de uma produção que a gente não tem, mas a gente tem que parar para pensar, porque é um relacionamento, né? A pessoa que está do lado de lá não teve essa descarga. Claro. Isso, não teve essa descarga hormonal que nós tivemos no maternar. E muito provavelmente a gente começa a se sentir mal também de não estar sentindo esse desejo espontâneo, mas é natural. Eu gosto de deixar bem claro que é muito difícil a mulher que assim que tem filho, mesmo depois dos 4, 6 meses, ela desenvolver um desejo espontâneo. Geralmente vai ser algo que ela vai buscar junto com a parceria e que ela vai trabalhar internamente. E no começo vai ser... As mulheres têm vergonha, né, de falar com o parceiro. Esse é o problema. Não pode ter vergonha também de falar com o seu parceiro. De falar a verdade. Infelizmente, o que a gente repara é que a gente construiu relacionamentos onde a gente não falava de sexualidade. Nem com os nossos filhos, nem com a nossa parceria. Sim. Mas aí quando chega um pós-maternidade, que o vulco começou, que está muito tumultuado, talvez seja o melhor momento de falar, vamos conversar, eu preciso da sua ajuda. E é legal ver essa rede de apoio, eu preciso que você me ajude a me motivar, porque hormonalmente meu corpo não está para isso. E a gente vai falar aqui de corporeidade também. Meu corpo mudou, eu estou tentando voltar, não me encaixo ainda nesse corpo, não me sinto bem. E aí a gente tem uma outra questão, o que é que precisa mudar nesse corpo? O que a gente está fazendo? Que mudança de comportamento eu posso ter para voltar a me reconectar com esse corpo? E isso é possível, né? A gente tem que aprender também a pedir ajuda, sabe? Rede de apoio da mãe, da sogra, de uma amiga, de uma cuidadora. Tem mulher que quer, né? A experiência da maternidade, quero viver esse momento. A gente vai viver, você já é mãe. A partir do momento que você se torna mãe, você já engravida, você já é mãe. Então, delega. Se quer um conselho de mulher, delega um pouco de coisa, delega um pouco de função. Se você tem sogra, se você tem mãe, receba ajuda, ou pega alguém, uma cuidadora que vai te ajudar. É necessário, gente. E você fala uma coisa fantástica. Infelizmente, na nossa cultura, a gente vem enraizada com essa coisa do maternar, tá linkado... É só a mulher, parece que é só a mãe. Só a mãe, com esse esquecimento da mulher sensual, da mulher que também tinha desejos. Não pode. Então, e isso é uma desconstrução. É tão simples quando a gente vai cuidar das mulheres, porque às vezes em pouquíssimas sessões, ou às vezes um bate-papo em grupo, a gente consegue desconstruir e colocar essas mulheres em um outro patamar. Já começa a perceber que é outra história. Que é outra história. Que na verdade é muito mais influência cultural, social, que a gente carrega sem saber porquê daquele peso, mas vai impactar de maneira negativa na nossa vida conjugal. E aí, quando a gente começa a refletir, fala, mas por que eu não sinto mais essa vontade? Onde é que eu me perdi nesse momento? E voltar a reconectar com essa essência feminina, essa essência de mulher, mas pedindo ajuda para o parceiro. Talvez agora é hora do parceiro motivar um pouco mais, entender que esse corpo não vai estar totalmente já disponível a toda hora, então vale, de repente, investir em música, investir num momento, num som, uma luzinha mais baixa. Eu costumo falar, quanto mais elementos estiver disponíveis para a gente, pro sensorial... Hoje tem muito, vamos falar, hoje tem muito também. Tem as lojas, né, de sex shop aí também, que ajuda muito. Tem muitas roupas, tem muita coisa, tem muitos produtos, tem tudo. Tudo muito acessível. E eu acho que se tem uma coisa que a pandemia trouxe de benéfico, foi que a gente aprendeu a buscar as coisas através da internet. Então, você tem treinos em casa que você consegue fazer, meditações guiadas, você tem vários aplicativos que ajudam até os casais a brincarem, a entrarem em contato com o outro através de um aplicativo, de um brincar, de uma maneira... Tem que colocar essa ludicidade, esse momento de prazer, o casal tem que resgatar e colocar na agenda. Eu costumo falar, gente, a gente não tem muito tempo para nada. Então, vamos pegar o celular... A agenda, hoje é o dia do marido. É isso, é isso. Programar amanhã, vamos sair. Você sabe, você falou uma coisa fantástica agora. Quando a gente casa, a gente para de colocar esse dia especial. E quando a gente namorava, a gente não tinha um dia especial que você toma um banho. Encontrar. Encontrar. E você já coloca uma lingerie bonita, você coloca um perfume legal. Era investimento. Um investimento, isso tudo vai fazendo o quê? Acessando o repertório nosso sexual e erótico. Eles também, porque homem também, a maioria de homem quando casa aí também já é um desleixo também já total. Vão esquecendo. Não Agora, imagina que bacana se a gente mudar esse mindset, falar, então vamos colocar na agenda que dia que a gente vai ser? Uma sexta-feira à noite, um sábado à noite? Um dia, né? Um dia, 2, 3 horas que seja para esse casal. Peça ajuda e tenha esse momento. Outra coisa que eu falo, por exemplo, assistir a documentários, vídeos ou séries.
Os casais começam, no momento que a criança dorme, a assistir séries de tiro, de morte. Isso não vai excitar ninguém, não vai ajudar a sexualidade de ninguém. Vamos assistir, tem vários conteúdos bacanas disponíveis, filmes que tem Trazer 65. Trazer, exato, 365 é uma boa opção também, com esse outro olhar, né? Porque a gente tem, às vezes, um olhar preconceituoso para o filme de conteúdo erótico. Eles são estimulantes, eles são motivantes. Muito importante a gente lidar também com esse conteúdo visual. Tem gente que ainda tem vergonha de ver filme? Tem muita gente que tem vergonha. Vergonha de ver filme, tem vergonha de ver Principalmente ver vídeos. filme junto. Filme junto. É como se você, junto o casal, fosse uma coisa dissociada, né? O homem recebe conteúdo no seu celular, algumas mulheres recebem, outras não. E se a gente não começar a fomentar o nosso cérebro... É engraçado, né? Falta isso aí entre os casais. Tem que ter esse diálogo, né? Essa cumplicidade. Sim, parceria. Eu costumo falar Sexo assim... é parceria. Sexo é parceria. E quanto mais a gente tem intimidade, as possibilidades de sentir prazer, elas são maiores. É o oposto do que a gente vende, né? O pessoal fala, nossa, agora eu casei, eu morri. Não! Pelo contrário. Né? Existem sensações que elas vão vir só com a maturidade e com essa intimidade que a gente conquista no casal. Se os casais fizerem proveito disso e começarem a criar esses diálogos francos, a possibilidade deles vivenciarem prazeres juntos é infinita. E a gente tem acompanhado grandes evoluções assim nos casais. Em pouquíssimas horas a gente consegue colocar eles em outra Como você faz o seu trabalho para esses casais que, por exemplo, tá totalmente fechados? Desconectos. Vamos falar, não estou nem falando agora já no pós-parto, essa coisa não. Vamos falar os casais no geral. Para ajudar esse relacionamento a voltar a ter aquela paixão, aquele fogo. Geralmente a mulher ela tem esse ímpeto de nos procurar primeiro. Então eu começo com uma sessão com a mulher, mas eu convido eles a fazerem uma sessão juntas ou às vezes o marido sozinho. Alguns homens, eles topam de ter, depois que a mulher passou comigo, ter uma sessão sozinha, porque eu acho legal ter esse outro olhar. O que ele está vendo de fora, eu gosto de ter esse olhar. Seria interessante, porque você tem a sua visão e às vezes a gente tem a nossa reclamação e de repente ele tem as dele também. E o que é bacana, a gente sabe que é um conhecimento, Nani, que infelizmente a gente não foi educado a ter e culturalmente a gente não tinha. Você fala sobre sexo, Você fala, que profissional que vai ajudar um casal a construir uma sexualidade mais plena? A gente não tinha isso antigamente. Não. Mas hoje a gente tem esse recurso e o mais bacana é que são conhecimentos novos, mas extremamente praticáveis. A gente consegue colocar no dia a dia e os casais começam a respirar e ter um olhar diferente. A grande maioria veio com alguma questão ou religiosa, ou cultural, ou da família, e eles não conseguiam se comunicar direito. Eu costumo falar comunicação assertiva. E vergonha, né? Tem pessoas que têm vergonha de falar. E é engraçado, seu parceiro. Quando a gente tem um mediador, às vezes fica mais fácil. É a mesma coisa que terapia também, né? Geralmente as questões são legais. E geralmente as questões da sexualidade, elas não são longas. A gente em 4, 5, 6 sessões consegue... Sério. É mais pontual do que a gente imagina. Salvo... Quem é mais fácil para resolver do lado sexual aí quando está com problema com o casal? A mulher ou o homem? Quando o homem ele vem junto nesse relacionamento, na consulta, eles são práticos. Eles são mais práticos, eles querem entender. Às vezes a gente... mas você nunca me falou isso. Então, sabe aquela possibilidade de um olhar no outro e colocar as cartas? Às vezes a mulher oprime ali os desejos, as vontades, as fantasias dela e não fala, tem vergonha de falar para ele. E às vezes ele, dentro da cabeça dele, está cheio de fantasias, com tudo aquilo ali e não consegue falar porque é a esposa. Com a mulher. E isso é importante a gente desconstruir. Eu trago sempre um pouquinho do fenômeno histórico para eles entenderem por que isso, né? Porque antigamente, e ainda um pouco até hoje, os homens constroem uma vida sexual fora do relacionamento como se fosse maravilhosa. E dentro do relacionamento eles acham que aquelas mulheres não têm aquelas áreas erógenas, que não tem aquelas vontades, não tem que fantasiar. Engano, né? Que erro, é um engano. É um equívoco, mas foi uma construção social que a gente tem que desconstruir. A vida inteira foi assim. E geralmente a gente colocando esses pontos, falando um pouquinho da história do nosso país, como que se deu, as influências que a gente sofreu, a pessoa começa a investigar, a se questionar e falar, realmente não faz sentido isso que eu penso, eu posso construir algo diferente. E a gente propõe alguns exercícios, né? A gente tem uma parte prática aí também. Não é só ouvir, né? É muito mais ação do que ouvir. Então, a gente tem alguns relatórios, a gente tem alguns questionários, algumas tarefas para eles fazerem os dois juntos. E isso vai liberando e vai soltando os dois. Quando ambos querem realmente resolver essa questão, porque há amor, se há amor, tem como a gente melhorar tudo. E especialmente esse aspecto sexual, sim, porque já existe ali filho ou não, basta os dois quererem e se livrar, né? Eu costumo falar assim, para a gente viver essa potência sexual, a gente tem que ser vulnerável. Né? Quando a gente está muito ali com medo, com receio, a gente trava todas as possibilidades desse corpo de viver essa potência que Deus nos deu, né? E você tem parceria, tem amigos também, pessoas que é agregado, né? Porque às vezes é bacana, né? Tem uma loja que indica, tem produtos de outro. Eu acho a gente está num momento, depois da pandemia, que a gente tem uma geração nova buscando isso, né? Eu faço atendimentos para meninas novas de 20, 21 anos que querem conhecer, sério. 21 anos? 20, 21.
que eles já têm uma noção de sexualidade totalmente diferente que nós tivemos, né? A gente foi vivenciando a nossa história e foi aprendendo com a prática, com os erros, mas a gente nunca foi, nunca nos indicaram a ler, a conhecer, a entender como que era. E a gente vem com essas amarras, infelizmente. Isso na hora ali da sexualidade. Tem muito tabu, né, também, muito, sobre sexo, né? Muito, mas que está na hora da gente romper essas barreiras para que, primeiro, eu gosto de falar muito do protagonismo feminino na sexualidade. Né? A gente vem de uma cultura onde sempre o nosso prazer ficou para o outro, né? Em segundo lugar. Segundo lugar. Então, primeiro vem o prazer de ser mãe, o prazer de ser do lar, o prazer de fazer para o homem. E eu gosto desse protagonismo, porque o nosso corpo é potente, é nosso. E a gente... Mas a mulher, a maioria das mulheres que te procuram, elas conhecem o corpo delas? Não. Um dos primeiros exercícios básicos é o autoconhecimento. Muitas nunca se manipularam, nunca se observaram, não se olharam, não sabem o caminho, não sabem o próprio toque, isso dificulta. Se você não sabe, vamos lá, se você não sabe, você quer jogar a responsabilidade pro outro. Você tem que descobrir primeiro o seu corpo. Só que isso também é uma desconstrução, né? Porque antigamente os meninos sempre foram educados a se manipular, e nós, meninas, fomos educadas a sempre sentar com a perna fechadinha, não poder tocar ali. Isso tudo vai causando uma série de traumas. Travas também. E travas. E aí, quando a gente está na fase adulta de se libertar, a gente não percebe o quanto isso impacta nos nossos prazeres. E aí, muitas mulheres sofrem até de anorgasmia, não conseguem chegar no ápice. Então, elas não sentem falta de uma coisa que não foi fantástica. E nunca aconteceu. Porque nunca aconteceu. Muitas mulheres, nos dias de hoje, reclamam de nunca terem tido orgasmo na vida, né? Muitas, na verdade, e a minha área de estudo, eu saí da educação física para ir buscar essas respostas. Sim. De tanto ouvir mulheres reclamarem de não ter orgasmos, de não terem prazer nas suas relações e se sentirem obrigadas por serem casadas. E eu falava, não pode ser, né? Vamos desconstruir isso. E a gente está falando de uma sociedade agora, moderna, né? Então, a sexualidade ainda é um assunto que é tabu, mas a gente tem tanto conhecimento que nos liberta. E eu fico muito feliz de a gente poder sempre estar trazendo aqui à tona, porque é difícil a gente encontrar na mídia o espaço para essa desconstrução. E o quanto isso impacta na vida das pessoas, Nani? Porque realmente as pessoas ficam frustradas, muito infelizes. Muita mulher casada há muito tempo que nunca sentiu prazer. Conheço. Mas o sexo por sexo. Por sexo. E sentem dor, e é uma coisa desgastante. E, na verdade, é um maltrato, né? Sim. A gente está aqui falando de autocuidado, a gente quer que a gente... É muito dolorido você se sentir na obrigação de ter que fazer isso. Então, eu convido os casais a ter um outro olhar. Primeiro que este homem, às vezes, também não conhece o corpo feminino. Ele não foi também ensinado a perceber como que é, como a gente reage, quais as possibilidades, quais as áreas erógenas. A gente é muito pautado num método da procriação na nossa cultura e esquece de explorar todo esse corpo, essa potência que é. Então, a gente sempre traz esses exercícios e à tona essa possibilidade de olhar para o nosso corpo, para a nossa sexualidade, com esse outro olhar de vida mesmo, de vitalidade. Você falou de libido, né? Libido é a energia vital, pulsão de vida, que é associada a desejo sexual. Mas olha como é muito mais forte. É mais forte do que desejo. É você ter essa vontade de estar viva. E a sexualidade bem vivida, ela tem essa potência muito forte dentro da gente. Todo mundo pode ter, né? Todo mundo. Porque se você tem problema, os médicos hoje conseguem solucionar e resolver qualquer tipo de problema. E é bom até a gente deixar claro, a gente tem algumas estatísticas, 5% dos casos são algum problema médico patológico, alguma condição congênita. A maioria dos problemas, que são 95%, são questões psicológicas. O psicológico são as travas? São as travas. Então, às vezes, você tem uma dor, você sente dor no vaginismo. A grande maioria dos vaginismos, a gente consegue em algumas sessões desbloquear. Quem trabalha, quem faz? Então, se é um trauma de infância... Gente, vou liberar. Tem perguntas? 964-450532. Atenção, mulherada. Aproveitem, esclareçam dúvidas. Falar sobre sexualidade, falar sobre relacionamento é muito bom, principalmente quando tem uma profissional que você possa esclarecer dúvidas, né? Você falou agora quem tratar, né? Quando o trauma é muito específico, muito antigo, nos primeiros anos de relação, na fase da infância, a gente precisa do auxílio de uma psicóloga. E daí é uma questão mais profunda. Então, por exemplo, eu como sexóloga, eu trato das questões da sexualidade. Você tem um trauma muito importante, direcionar. Aí a gente trabalha em conjunto com psicólogas, de preferência especialistas em sexualidade, porque já tem esse outro know-how. E aí, depois que a gente trata aquele trauma, que a gente ressignifica, a gente vai ter um outro olhar de cuidar só da demanda da sexualidade. E é um trabalho em conjunto, né? Não tem jeito. E é muito bacana, hoje em dia eu tenho visto alguns casais preocupados com isso. Então eu vejo um avanço já. A gente já está andando num caminho aí onde as pessoas realmente estão preocupadas em viver isso de uma maneira melhor e junto, buscar essa solução. Porque os casais estão vendo a necessidade. Os homens, quando eles procuram você para conversar, que está no momento deles,
Qual que é a dúvida, o que eles questionam? A grande maioria dos homens, hoje, parece uma bobeira, mas 53% dos homens sofrem com problema de ejaculação prematura. Ejaculação precoce. E aí, se tem essa ejaculação prematura, com certeza, a grande maioria das mulheres também não consegue, que eles têm parceria, não tem prazer. Então, a gente tem que rever. 53% dos homens estão sofrendo, né? E é uma pesquisa longitudinal de uma médica bem famosa que fez durante um tempão. É muito grande. E a gente está falando de homens a partir de 18 anos, tá? 18 anos? 18 anos a gente já tem relatos. Então, olha só como a gente acha que a nossa nova... Que é uma geração mais idade. Esclarecida. Não. A gente acha que é uma geração que sabe experienciar e começar a sua vida sexual de uma maneira plena, mas está totalmente distorcida, porque eles têm um imediatismo e isso acarreta nessa ansiedade, nessa busca. Mas e aí, o que gera isso dentro do emocional? É a ansiedade, é a crise, é a insegurança? A maioria é ansiedade por temor do desempenho. O temor de você ser maravilhoso, você acaba antecipando. E a gente tem alguns exercícios para que a pessoa faça antes, obviamente, de respiração. Tem algumas técnicas de você começar a se manipular e parar para você ter o autocontrole. Você tem algumas Existem, é lógico, uma intervenção medicamentosa também, quando é o caso, mas muitas questões são psicológicas, de você ir fazendo esse cuidado. Começar de uma outra maneira, antes de já ir direto para os finalmente, mas você vai tentando tratar da questão da ansiedade. As pessoas têm que entender também que o antes e o depois, às vezes, é melhor do que o durante. Se Exatamente. não for bem trabalhado o antes e o depois, o durante vai ser maravilhoso. E é por isso que eu falo assim, de ter um momento casal. Sim. Se depois que você casa e tem filho, você sempre esperar o tempo que der, né? Deixar o imediatismo acontecer, como é que vai ficar essa relação de qualidade? Esse olhar, esse toque, esse beijo, esse tocar um na pele do outro, a gente começa a esquecer do que, na verdade, desperta o desejo, né? Antes os corpos se tocavam, tinha um momento de beijo. Os olhares, aí aquela vida corrida. A cobiça era até com os olhos, né? Exatamente. Início, né? Aliás, existem técnicas, por exemplo, tântricas que trabalham respiração, o olhar. E aí, o que você me fala da massagem tântrica? A massagem tântrica, ela veio para o nosso país aqui de uma maneira mais pejorativa, porque ela não é só isso. Mas ela não é isso, né? Por isso eu tô falando. Ela não é isso. Ela é algo muito mais profundo, muito além. O Tantra trabalha, na verdade, essas questões dos chakras, e para eles é tão importante a sexualidade e o orgasmo, é a conexão com o divino para eles. Então, assim, é quando você tem um ápice de prazer, é uma conexão com algo maior. É muito rico, né? A gente não trabalha nessa questão, mas eles tentam nos ensinar a potencializar essa sensação para reverberar em todos os aspectos da nossa vida. É muito mais só do que o sexo por sexo, é muito mais bonito. E aí ele veio de um jeito pejorativo, falando da massagem com o final feliz, mas não é assim. É uma massagem, às vezes, que trabalha só a respiração, o toque, esse despertar desse corpo. Conhecer o seu corpo, né? E muita gente, inclusive, cura vários traumas através das massagens tântricas também. Eu acho uma coisa muito interessante. Todos os relatos... Você dá todas essas dicas nas suas redes? Ah, eu dou bastante. Ela está bastante voltada também para adolescência e mães, que eu tenho focado bastante nesse nicho, dando umas palestras em escolas. Mas eu fui estudar sexualidade para entender esse universo feminino, né, e querer contribuir para que as mulheres entendessem a potência que a gente tem no nosso corpo. Eu costumo falar, a pessoa pode se considerar assexual, não precisa desse prazer para ser feliz. Mas quando você entende a potência que o seu corpo é, e aí você opta. Sim. Agora, quando você não consegue, não sabe, nunca alcançou isso, e você se reclui e fala, eu não quero... Fecha, né? Se fecha. Aí eu acho interessante a gente olhar e investigar. Vamos olhar? Rede social maravilhosa, como que nós encontramos Luca Brau, sexóloga. Luca Brau, sexóloga. E volta mais vezes aqui? Ah, eu adoro voltar. Eu tenho um aplicativo gratuito bom também. Pra gente debater. Não é bom? A gente tem que estar sempre deixando os ambientes mais propícios. Vou pedir a Renata para produzir uma roda de mulheres de debate sobre sexualidade. Ah, que bacana. A gente traz uma pessoa de massagem tântrica, outra pessoa sobre vários assuntos pra gente... Ah, super dentro. E eu fico tão feliz que você sempre dá esse espaço, porque eu sei o quanto cada mulher que ouve, isso vai tocar lá no fundinho. Lá dentro, isso, e aí ela vai buscar essa sensação, porque é muito boa. Né? Se Deus nos fez assim nessa potência, é porque é muito bom e a gente tem que experimentar ou ir atrás, né? Entender melhor e reverberar nos outros aspectos. Obrigada. Contem comigo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, maravilhosa. Fica comigo, nós vamos pro jornalismo agora. Saímos do nosso... papo totalmente aqui sexual, descobrimos tudo, falamos sobre tudo. Agora vamos para a seriedade do jornalismo para a gente saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo com ela, Vitória Santiago. Boa tarde. Boa tarde, Nani, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Hoje, infelizmente, todos os brasileiros amanheceram um pouco mais tristes, né? Luto hoje no mundo da música, mas também para todo o povo brasileiro, né? A cantora Rita Lee
faleceu aos 75 anos de idade. Segundo a família, ela vinha fazendo tratamento aí contra um câncer de pulmão, que ela foi diagnosticada em 2021, Nani. Então, hoje, um dia extremamente triste para a música brasileira. Cantora essa que fez grandes parcerias, né, com a Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, né, participou dos Mutantes, depois foi para a banda Tutti Frutti. Inclusive, eu vou pedir agora para o Tony colocar para a gente o post que a família dela fez nas redes sociais da própria cantora, porque para quem é super fã da Rita Lee e desejar ir até o velório para prestar as suas últimas condolências, as suas últimas homenagens, a família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais dizendo: comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. A família também destacou que o velório será aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira, ou seja, amanhã, das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Então, para todos aqueles que desejam prestar as suas últimas homenagens a essa grande estrela, né, considerada como a rainha do rock brasileiro, pode ir até amanhã no planetário do Parque Ibirapuera, das 10 às 5 horas da tarde, poder ali prestar as suas últimas homenagens. Eu vou falar mais um pouquinho como que foi a carreira dessa grande astra aí da música brasileira. A Rita Lee, ela ajudou a incorporar a revolução do rock e a explosão criativa do tropicalismo. Foi quando ela formou a banda brasileira que teve aí um sucesso absurdo, né? Todo o mundo conhece, que foi Os Mutantes, onde ela criou várias canções. Só para o público ir acompanhando, eu vou pedir para o Tony deixando o vídeo ir rodando, mostrando algumas das aparições, né? Dá para perceber que, assim, ela tinha um estilo próprio, né? Aqueles óculos coloridos, pintava as unhas sempre de cores diferentes e subia em cima, né, do palco sempre, Nani, com muita autenticidade, né? Sempre mostrando aquilo que ela era. Inclusive, ela é considerada, os 60 anos de carreira de Rita Lee, ela é considerada como uma mulher que trouxe uma grande revolução para o público feminino, porque ela tinha uma bandeira muito clara, que era a liberdade. Tanto que, falando um pouquinho, ela entrou nos Mutantes, né, sempre muito moderna, ela foi referência de criatividade e independência feminina durante quase 60 anos, como eu disse aqui, e ela levou o título de Rainha do Rock Brasileiro. O que veio quase naturalmente pelos trabalhos excelentes que ela fazia, porém, ela dizia que esse rótulo era um pouco cafona, que ela não gostava muito dele e que ela preferia ser chamada de padroeira da liberdade. Falando mais um pouquinho sobre os Mutantes, em 1964 ela entrou no grupo que na época, Nani, era chamado de Six-Sided Rockers, né? Que depois de um tempo eles decidiram colocar o nome de Mutantes. O grupo foi formado inicialmente por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Tanto que tempos depois ela começou um romance com o Arnaldo Batista e logo após um tempo que ela terminou com o Arnaldo Batista, ela decidiu então sair da banda Os Mutantes. Migrando então para o Tutti Frutti, onde todo mundo vai lembrar daquela música Agora Só Falta Você, que foi um grande sucesso quando ela participou desse grupo Tutti Frutti, né? Inclusive foi trilha sonora de uma das novelas da Globo, essa música Agora Só Falta Você. E essa carreira pós-Mutantes foi o que tornou ela ir para o grupo Tutti Frutti, no qual ela gravou 5 álbuns, com um destaque aí para Fruto Proibido, de 1975, que tinha também a música Agora Só Falta Você. Infelizmente, essa grande estrela do rock brasileiro que marcou gerações com inúmeras músicas, Lança Perfume, Ovelha Negra, essa que nós comentamos agora, Agora Só Falta Você, vai deixar muitas saudades. Aquela que pregava a liberdade não só para as mulheres, mas para todos. Inclusive, Nani, ela fez o lançamento de um livro dela em 2016, que se chamava Rita Lee, uma autobiografia, onde ela conta detalhes
detalhes da história dela com a família, o relacionamento que ela tinha com os pais, como que aconteceu o processo de aborto que ela teve. Inclusive, ela também fala sobre uma situação extremamente delicada, um abuso sexual que ela sofreu quando ela era criança e morava com a mãe, ao qual um homem que consertava máquinas de costura foi até a casa da mãe dela para fazer esse trabalho e acabou abusando sexualmente dela. Ela conta, então, detalhes nesse livro, né, como que tudo isso aconteceu, e ela diz que ela pretende contar no livro, né, é algo que ela até inicia ali falando sobre isso, dando detalhes sobre tudo que aconteceu na vida dela, para que as pessoas não tenham medo de ser autênticas, para que as pessoas não tenham medo de pregar a liberdade e de entender que todo mundo consegue ter um caminho diferente. Rita Lee, ela deixa aí 3 filhos, que é o Roberto, o João e o Antônio, e com toda certeza vai fazer muita falta. A gente sabe que ela teve muitos problemas aí com as drogas, né, Nani? E ela até diz nesse livro que ela conseguiu abandonar um pouco dos entorpecentes lá para meados de 2006. Para a gente encerrar, vou pedir para o Tony colocar um sobe-som de uma música que acredito que todo mundo vai conhecer, para a gente prestar a homenagem do jeito que ela merece ser lembrada. Aquela que estava sempre em cima de um palco, trazendo muita alegria, liberdade e cantando aquilo que ela acreditava. Esse perfume disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só se segue com beijinho e vê se me dá o prazer de ter prazer. Quem nunca, né, gente? Quem nunca cantou? Maravilhosa. Então, deixamos aqui a nossa simples homenagem para todos os amigos, né, fãs, principalmente a família nesse momento, né? Perdemos todos com isso. Maravilhosa. Obrigada, viu? Gratidão. Que ela vá com Deus. Obrigada. Obrigada. Instagram? Lu Cabral, sexóloga. Aí, Lu Cabral, sexóloga. Gente, vamos seguir essa maravilhosa, extremamente competente. Obrigada, Nani. querida? Obrigada a você. Obrigada por espaço. Bom, vamos para o intervalo comercial? Vamos. É um minutinho, eu já volto com um desfile belíssimo. Daqui um minutinho, eu estou de volta.